Olá, pessoal. Eu sou o Gladson Antunes, responsável pela coordenação do curso de Licenciatura em Matemática da Unirio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário da quarentena. A gente hoje tem o prazer de receber o professor Leonardo Barrichello, da Unicamp, que vai nos falar sobre simulações com Scratch para ensinar probabilidade. Leonardo, novamente, obrigado por aceitar o convite. É um grande prazer para a gente. Fique à vontade aí. Perfeito. Muito obrigado, Gladson. Eu que agradeço pelo convite. Esse é um seminário que eu gosto bastante de apresentar, tenho um carinho muito grande pela proposta como um todo. E vai ser a primeira vez que eu apresento ele online. Eu já apresentei variações dele em outras ocasiões. Então, talvez eu tenha algumas manias aqui durante a apresentação que não são exatamente ideais para um seminário online. Eu repassei ele todo, tentei pensar melhor como que funcionaria online. Espero que eu tenha feito um bom trabalho. Mas eu vou pedir para, por favor, participem, tá? Vai ter alguns momentos aí que eu vou pedir a opinião de vocês. E por favor, na hora que eu pedir a opinião, se alguém quiser falar, liga o microfoninho, solta, fala a opinião, diz o que pensa e aí a gente vai tocando o seminário, tá certo? Tá joia? Bem, para ganhar alguns minutos, inclusive antes de começar de fato o conteúdo, para ver se aparecem mais algumas pessoas aí na nossa sala, eu vou me apresentar rapidamente, tá? Bem, como o Gladson falou, meu nome é Leonardo Barrichello. Eu estou como professor colaborador do IMEC na Unicamp, né? O IMEC é o Departamento de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, é a casa da licenciatura em Matemática da Unicamp, e que é onde eu tenho atuado com mais força. Eu tenho uma trajetória que combina um pouco o lado acadêmico com o lado profissional. Eu fiz licenciatura em Matemática na graduação, depois eu fiz mestrado em Educação Matemática, depois eu fiz doutorado em Educação. Mas no meu doutorado, apesar do título ser em Educação, o meu trabalho foi com o ensino de matemática. Na verdade, aprendizagem de matemática. E antes de fazer meu doutorado, eu tinha me afastado por um tempo da academia e tinha trabalhado em salas de aula, em escolas. Fiquei por, 4, 5 anos, alguma coisa assim, trabalhando na educação básica, trabalhei com fundamental, com médio, trabalhei com formação de professores também nessa época, como professor de uma universidade daqui da região de Campinas. E nesse período eu trabalhei tanto como professor de matemática, quanto como professor de alguns assuntos próximos de matemática, digamos assim. Um pouquinho com robótica, um pouco com programação de computadores, um pouco com preparação para a Olimpíada, com turmas especiais de aprofundamento em matemática, enfim, foram várias experiências dessa natureza. E antes desse período, desse período de sala de aula, eu trabalhei na coleção M3, Matemática Multimídia. Não sei se vocês conhecem, mas é uma coleção de recursos educacionais que a Unicamp desenvolveu entre 2008 e 2010, mais ou menos. Uma coleção que tem vídeos, tem softwares, tem áudios, tem experimentos, que foi desenvolvido com dinheiro do governo federal. Eu trabalhei um tempo nisso, depois sala de aula e depois eu fui fazer doutorado. Então, a minha experiência é bastante diversa, assim, com desenvolvimento de material, com atuação de fato em sala de aula da escola básica, né, da educação básica, depois na academia, e agora que eu voltei para o Brasil depois do meu doutorado, eu tenho, digamos assim, flertado com a pesquisa aqui na Unicamp e atuado na licenciatura em matemática. E, por enquanto, como jovem pesquisador, eu tenho trabalhado com uma diversidade de coisas, e uma delas é possibilidades de computação para o ensino de matemática. E uma dessas possibilidades, que é a que eu vou explorar hoje com vocês, é usar simulações para ensinar probabilidade. E aí, finalmente, eu chego no tema do meu seminário, que é como fazer simulações com Scratch. A gente vai falar de Scratch, mas Scratch é um software desenvolvido para o ensino, pensado para fins educacionais. Como usar esse software para ensinar probabilidade, que não é o uso mais comum, o uso mais corriqueiro do Scratch. Se você sair procurando no Google Scratch educação, você vai achar um monte de texto,
E probabilidade não está entre os tópicos mais comuns. Então, acho que abre até uma porta que é relativamente pouco explorada para esse software, tá? A minha apresentação vai ter 3 pedaços, basicamente, tá? Eu vou contar 2 causos, 2 historinhas. Uma delas aconteceu ipsiliteris comigo, em sala de aula, e eu lembro dela com muita clareza, então eu posso contar ela praticamente como ocorreu, ou pelo menos como minha memória diz, né? E eu acho que é verdadeiro. E o outro caso não ocorreu exatamente do jeito que eu vou contar, mas ocorreu de forma muito semelhante com um outro problema, só que eu não consigo lembrar exatamente qual foi o problema original. Então, ela é ligeiramente adaptada, mas o espírito eu tentei preservar, tá? Então, eu vou contar esses 2 causos, e esses 2 causos me levam a uma conclusão que conecta com o Scratch. E aí a gente vai mexer um pouco com o Scratch, a gente vai fuçar um pouquinho nele, para quem não conhece, para mostrar como que eu posso fazer o uso que eu vou concluir ao final dos 2 causos, certo? Bem, vamos lá, vamos para o primeiro causo. O primeiro causo é o que eu não consigo puxar perfeitamente da memória, então ele é ligeiramente adaptado, mas vamos a ele então, vai? Esse causo começa com um problema, começa com esse problema aí que está na tela, que eu espero que todo mundo esteja vendo. É um probleminha de probabilidade, um problema, não vou contar a fonte desse problema para vocês ainda, talvez algum de vocês até reconheça, mas é um problema que poderia ter aparecido no Enem, é um problema que poderia ter aparecido em algum vestibular aí de alguma universidade, um problema perfeitamente apresentável para ensino médio, talvez até para anos finais do ensino fundamental, desse para mexer um pouquinho com ele, mas é esse problema que está aí na tela. Então, há 10 postos de gasolina em uma cidade. Desses 10, exatamente 2 vendem gasolina adulterada. Foram sorteados aleatoriamente 2 desses 10 postos para serem fiscalizados. Qual é a probabilidade de que os 2 postos infratores sejam sorteados? Bem, essa é a questão. Eu vou esperar alguns segundos para vocês tentarem responder, tá? Então, essa é a parte que eu não sei se vai funcionar online, né? Presencialmente, se no mini curso eu faço essa pergunta e fico andando entre os alunos. Eu vou ficar aqui fazendo uma cara de professor andando na sala enquanto vocês pensam, tá? Vou tentar fazer silêncio para vocês poderem pensar. Concentrar um pouquinho mais, com cara de bravo. É um pouco estranho, é difícil escolher o timing, né? Decidir o timing do tempo que eu espero para vocês resolverem assim à distância. Não tenho nenhum de vocês para olhar no olho. Mas como surgiu já uma resposta lá no chat, eu vou interromper o tempo, tá? Tocou a campainha aqui, acabou o tempo. Então, a resposta que apareceu lá foi alternativa A, 1 sobre 45. Sim, está correto, né? Essa é a resposta. A resolução que se esperaria tipicamente no ensino médio, de um aluno de ensino médio, seria o aluno perceber que são 2 eventos, né? O primeiro posto que é sorteado ser um dos postos infratores, e o outro evento é o segundo posto também ser. Então, para o primeiro evento ocorrer, eu tenho 2 possibilidades em 10, então eu tenho 2 sobre 10. Para o segundo evento, da maneira que o problema está descrito, sugere que vai ser sorteado um posto diferente do primeiro, né? Não faria sentido sortear 2 postos iguais para fiscalizar. Então, o segundo só tem um posto que ainda é infrator, entre 9 disponíveis, porque um foi sorteado no primeiro evento.
Então, eu tenho 2 sobre 10 e 1 sobre 9. E aí, eu quero que os dois eventos ocorram. Então, 2 sobre 10 vezes 1 sobre 9. Isso vai me dar 2 sobre 90, que simplificando dá 1 sobre 45. E, enfim, resolvi essa questão para a turma, uma turma de ensino médio, uma turma boa, que estava fazendo o módulo de probabilidade, então todo mundo por dentro do assunto. Resolvi, não surgiu nenhuma grande dúvida. Mas aí alguém comentou alguma coisa de 1 sobre 45 dá aproximadamente 2%, né? Um pouquinho mais que 2%. E aí, o comentário do aluno foi esse. Um aluno virou e falou assim, beleza, professor, eu entendo a resolução. Tá bom, tá ok, concordo com ela, não tem problema com isso. Só que esse valor está muito baixo. 2% me parece um número muito baixo. 2 postos são 20% do total. O resultado tinha que ser um pouco maior do que 2%. Então, entenderam a sutileza da dúvida do aluno? Esse aluno dizia que conseguiu compreender a resolução, conseguiu compreender as contas matemáticas envolvidas, por que usar 2 sobre 10, por que usar 1 sobre 9, por que multiplicar esses dois valores, como simplificar a fração, tudo isso foi tranquilo para ele. Só que, na hora que ele olhou para esse resultado, para esse 2%, ele achou estranho, ele achou muito pequeno. Então, ele tentou fazer uma interpretação mais intuitiva, digamos assim, do problema, né? Poxa, 2 postos são 20% do total. O resultado não tinha que ser mais do que 2%? Me parece que esse número é muito pequeno. E, bem, não sei quanto a vocês, mas quando eu ouvi essa dúvida deles, primeiro que eu consegui entender a dúvida como genuína, assim, me parece uma dúvida bastante válida. Parece ter um descompasso entre a resposta obtida e o número que ele esperava por esse raciocínio dele aí. Mas a pergunta que eu coloco para vocês é, como professores de matemática, né? Eu imagino que eu estou falando aqui para vários licenciandos que em breve vão se tornar professores de matemática. O que eu faço se esse aluno coloca uma dúvida dessas? O que eu poderia fazer? Bem, esse é um outro momento que eu vou dar uma paradinha. E aí agora, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Imagina, você está lá na frente de uma turma de 30, 40 alunos, surge essa pergunta. Vamos imaginar um cenário bom, vamos imaginar que você tenha tempo. Você não está pressionado pelo conteúdo, você pode se dar o luxo de fazer alguma coisa para tentar responder bem essa pergunta desse aluno. Que tipo de coisa vocês poderiam fazer? Enquanto alguns de vocês pensam, eu aprendi o nome de uma das pessoas que está na plateia. E eu vou colocar ela em destaque aqui. Flávia, eu vou pedir para você liberar seu microfone e contar para a gente o que você faria. Por que eu? Só porque eu cheguei cedo? Porque você chegou cedo e porque eu aprendi seu nome, Flávia. Pode responder com o que você imaginar, não tem certo ou errado. Vamos jogar algumas ideias para cima. Eu queria só ter uma ideia do que vocês poderiam falar numa situação dessas. O que você acha que você faria, Flávia? Ai, gente, não sei. Sinceramente, eu não sei. Pegando assim de pronto. Você tá lá na frente de uma turma terceiro colegial, né? Eu acho que a turma em que aconteceu isso comigo, na verdade, era segundo colegial. Era uma turma boa, uma turma que já tinha visto bastante coisa de prob, assim, já tinham andado bastante nesse conteúdo. E aí surgiu essa incompatibilidade. O Felipe sugeriu alguma coisa aqui no chat. Felipe, você não quer falar um pouquinho, só para a galera ouvir isso? Alô? Fale, Felipe. Não estava com o microfone aqui porque o chat estava aberto. Não, o que eu odeio é que quando você faz a interseção de dois eventos difíceis de ocorrer, ele fica ainda mais difícil de ocorrer. Porque quando você tem um evento lá com 10% de chance de ocorrer e o seguinte também tem 10%, para os dois ocorrerem, a chance fica 1%. Então... Olha só, interessante. Muito obrigado, Felipe. Valeu por aceitar a minha provocação. Muito boa ideia do Felipe. Se um dos eventos ocorrer, um dos postos ser sorteado, tem chance de 10%, né, porque é um posto em 10, então 2 postos serem sorteados, 10% dentro de 10%.
Então, essa probabilidade deve cair mais, e aí começa a chegar em valores compatíveis com a resposta, né? Só dando uma polida no argumento do Felipe, o primeiro evento, na verdade, tem chance de 20%, né? Porque são 2 postos em 10. Então, o que o Felipe tentou fazer ali foi, de certa maneira, verbalizar o que a gente tipicamente chama de regra do E, né? Alguns probabilistas ficariam bravos. Eu acho que eu pensei numa alternativa. Vai lá, Flávia, fale. Eu acho que eu apelaria para o lado da combinatória. Veria quantas possibilidades de postos diferentes existem e quantas são as possibilidades de ter os dois adulterados. Eu acho que eu partiria para essa possibilidade da combinatória. Super interessante, Flávia. Obrigado pela participação. Essa é uma outra resposta que eu costumo ouvir bastante. Vamos tentar pensar do ponto de vista combinatório. Então, quais seriam todos os pares de posto que eu posso sortear? Qual o total de pares que eu posso sortear? E depois eu vejo quais pares que, de fato, me interessam para o problema em questão, né? Que são os 2 infratores. Interessante. Também dá oferece uma outra explicação em torno da questão. Mas veja só, acho as 2 ideias de vocês, se conseguir ter essas 2 ideias lá na hora, no meio de uma aula, que você está, né, no centro das atenções, meio que sob pressão, sem ter tempo para ficar pensando calmamente, essas 2 ideias eu acho ótimas, fantásticas, são explicações alternativas para o problema que foi colocado. Mas as 2, no fundo, vão cair basicamente na resolução que eu tinha verbalizado antes, né? O que o Felipe tinha falado é basicamente 2/10, que é 20%, vezes 1/9, que é mais ou menos 10%, e aí vai dar em torno de 2%. Então, a única coisa foi que ele já interpretou desde o começo como porcentagens, simplificando talvez um pouquinho o linguajar, para não se preocupar muito, 1/9, 1/10, enfim, vamos deixar esses detalhes pequenos de lado por um instante, só para pensar no sentido geral do problema. E o argumento da Flávia, se você começar a resolver, você vai ver que os cálculos que você faz são praticamente os mesmos, né? Que eu fiz ali, que eu falei agora há pouco, né? Com o 2/10, deixa eu clicar na carinha da Flávia, que apesar de não ter uma carinha, só para ficar um F. Vai cair rapidamente no mesmo cálculo, vai ficar 2/90, 2 pares que me interessam, né? Que seria o primeiro fraudulento e o segundo, ou o segundo e o primeiro, dividido por 90, que é o total de pares que eu poderia fazer. Então, no fundo, eles ainda giram em torno daquela explicação que eu esbocei, só que tentam atacar por caminhos diferentes. Ótimo. Por um momento em sala de aula, eu acho uma ótima ideia. Mas eu gostaria de propor uma alternativa. Então, voltar aqui para os meus slides. O que fazer? Eu, lá na hora, no dia que eu estava dando essa aula, eu fiz a solução do Felipe. Eu fiz a interpretação do Felipe, algo mais ou menos próximo do que o Felipe falou. Eu sou mais fã de probabilidade do que de análise combinatória, Flávia. Então, eu preferi ficar no mundo da probabilidade e tentar explicar, revisitando a explicação de uma maneira um pouco diferente. Mas depois, pensando um pouquinho, o que me veio foi isso. Por que não fazer simulações? A impressão que eu tenho é que aquele aluno entendeu o que foi feito ali. Então, reexplicar o que foi feito ali talvez não seja suficiente para ele. Será que o que não está faltando para ele não é um pouco mais de intimidade com fenômenos aleatórios? Será que não é um feeling? Essa palavra em inglês eu gosto dela. Um feeling um pouco mais apurado com fenômenos aleatórios que não sejam só jogar uma moeda ou só jogar um dado? Né? Porque nesse caso a gente está falando de 2 postos. Aquela explicação dele de 20%, né, que eu coloquei aqui no meu slide, né, me dá a impressão de que ele está pensando no 2/10, né? São 2 postos em 10. Ele está pensando como se fosse uma moeda, né? Ou um dado. Acho que a analogia do dado nesse caso é melhor. São 4 faces das 6 que eu quero, ou são uma face das 6 disponíveis, enfim. Me parece que ele está pensando de uma maneira um pouco simplista. Será que fazer simulações não seria uma boa maneira desse aluno se acostumar com esses fenômenos aleatórios que envolvem, no fundo, vários eventos aleatórios encadeados?
ou que envolve a combinação de vários eventos aleatórios, no qual interessa para a gente só um determinado grupo desses eventos. Então, a minha sugestão aqui é que ter contato com simulações de fenômenos aleatórios pode oferecer uma base para os alunos para que eles consigam pensar fenômenos aleatórios um pouco mais complexos. Me dá a sensação de que a gente tem muito pouca experiência intuitiva com fenômenos aleatórios que não sejam simplesmente jogar um dado, jogar uma moeda ou girar uma roleta. Quando você começa a encadear 2, 3 eventos, a nossa intuição não dá mais conta, a gente não tem intimidade com essas coisas para conseguir fazer bons palpites, criar boas intuições. Então, o que eu estou propondo, e é um dos argumentos centrais aqui da minha apresentação, é que se a gente fizesse na educação, em sala de aula, nas escolas, mais simulações com os estudantes de fenômenos aleatórios, os alunos poderiam ter uma sensibilidade um pouquinho maior. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, então se preparem para responder lá no chat. Vai ser pergunta rápida, vou dar pouco tempo para ninguém fazer conta, tá? Para tentar responder meio que com a intuição. Se eu jogar uma moeda 1000 vezes, qual é a probabilidade de sair 500 vezes cara? E, consequentemente, outras 500 vezes coroa? Qual é a probabilidade de, jogando 1000 vezes uma moeda, sair 500 caras e 500 coroas? Eu vou contar até 5 e vou pedir para todo mundo escrever lá no chat. Todo mundo que estiver prestando atenção aí, escreve lá no chat qual é a probabilidade desse resultado acontecer. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vai lá, escrevam lá. Não tenho tantas respostas como eu gostaria, mas tenho algumas. Alguém tenta colocar em porcentagem. Olha só. Tenta colocar em porcentagem, gente. Quem colocou uma expressão matemática ali, tenta escrever como porcentagem, só para eu ter uma ideia. Surgiu aqui uns 50%, que é uma resposta muito comum. Essa é uma das respostas que eu mais pego quando eu comento desse problema. Não estou nem falando que está certo nem está errado, tá? Por enquanto, sem julgamentos. As pessoas colocaram ali meio elevado a 1000. Nossa, isso vai dar um número super, super, super pequeno, né? Alguém colocou 50% elevado a 1000 também. A mesma coisa, né? Aproximadamente 0%. Olha só, com uma interrogaçãozinha está na dúvida. Pois se eu fosse fazer a resolução bonitinha desse exercício, eu ia ter que fazer esse meio elevado a 500, né? Porque eu quero que 500 das faces sejam cara, e quero 500 das faces sejam coroas. Só que a ordem que isso vai acontecer pode variar, né? Eu não tenho só 1 sobre 2 elevado a 1000. Eu tenho várias diferentes distribuições. Pode ser que aconteçam 100 caras no começo, ou pode ser que seja tudo espalhadinho, pode ser que saia uma cara, uma coroa, uma cara, uma coroa, uma cara, uma coroa, pode ser que seja... Enfim, tem várias combinações diferentes para essa probabilidade. Então, essa probabilidade meio elevado a 1000 é a probabilidade de um determinado arranjo ocorrer. Certo? Não todos os arranjos que tem 500 caras e 500 coroas. Certo? E a resposta do Marcos também é interessante, ele comentou 50%. Também é uma resposta que eu pego muito. E também não é verdade, porque essa sensação do 50% acontece justamente porque eu estou indo no meio, e é isso que é o resultado esperado, né? A gente confunde certas probabilidades e tenta aplicar ela em casos que são mais complexos. Então, 50% é a chance de eu obter cara quando eu jogo uma moeda. Quando eu jogo 1000 moedas, eu tenho um monte de resultado possível. Pode sair uma cara, 2 caras, 3 caras, 4, nenhuma, 100, 200, 300, 500, 900, 999, pode sair 1000 caras. Eu tenho um monte de possibilidades diferentes, algumas mais ou algumas menos prováveis, mas eu tenho muitas delas. Então, a intuição que eu gostaria que os alunos desenvolvessem é que esse número deve ser muito pequeno, porque eu tenho ali um monte de casos diferentes.
levando em conta. E todo mundo tem alguma probabilidade de ocorrer. Então, pelo menos, essa sensação de que deve ser um número pequeno, certo? Mas quão pequeno deve ser esse número? Bem, se todos os casos tivessem a mesma chance de ocorrer, né, se sair nenhuma cara, sair 1000 caras, sair 127 caras, todos esses casos tivessem a mesma chance de ocorrer, seria 1 sobre 1000, né? O que me dá 0,1%. Só que o caso central, né, o caso 500 caras ou 500 coroas, ele tem maior probabilidade de sair porque eu tenho mais maneiras de distribuir esses eventos ao longo dos meus 1000 eventos. Um argumento combinatório aqui cairia muito bem, Flávia. Então, eu tenho mais combinações de acontecimentos que resultam em 500 e 500. Então, esse cara é mais provável do que os demais. Então, ele deve ter uma probabilidade um pouco maior do que esse 0,1%. Mas, certamente, menor do que 50%. Esse valor vai dar na casa de 2%, tá? Só por curiosidade, só para quem ficou curioso. Então, olha só, esse evento vai ter probabilidade mais ou menos de 2% de ocorrer. E esse tipo de sensação de conseguir imaginar um número que seja coerente com essa probabilidade, uma vez que eu descrevo o acontecimento, é o que eu gostaria que os alunos tivessem, essa intimidade a ponto de fazer pelo menos um bom chute, sabe? Pelo menos tá com a intuição um pouco calibrada para conseguir imaginar se a resposta é ou não é compatível. Eu imagino que essa intuição ajudaria esse meu aluno, para ele perceber que não, 20% está muito alto. Eu devo estar esperando alguma coisa muito menor, que seja, como o Felipe falou, 10% de 10%. Então vai estar caindo lá para casa do 1%. Então, e aí está muito perto da resposta que a gente obteve. Então, pelo menos a intuição fica mais calibrada. Então, o meu argumento é esse, tá, gente? Simulações poderiam ajudar os alunos a ficarem com essa intuição um pouco mais calibrada. E aí, como que eu poderia fazer essa simulação? Pensar nesse problema especificamente, né? Lembra, o problema fala de 10 postos, sendo 2 adulterados. Eu, particularmente, faria dessa maneira que eu estou mostrando aí no slide. Pegaria a urna, um saquinho de plástico translúcido, com 10 papeizinhos, e em 2 desses papeizinhos eu faria um risco de caneta vermelha. Os papeizinhos mais ou menos do mesmo tamanho, jogo lá dentro, aí os alunos têm que sortear 2 desses papeizinhos e ver se os 2 são os que estão riscadinhos de vermelho. Tem que tomar um cuidado. A gente está falando de um evento que tem 2% de chance de ocorrer. Então, seria bom ter um bom número de repetições. Senão, tem grande chance de nenhuma vez isso acontecer. Não que isso não seja educativo também, né? Para os alunos sacarem que a probabilidade é realmente muito pequena. Mas seria legal se você tivesse um número muito bom de repetições. Primeiro, que é para os seus resultados convergirem para a probabilidade esperada. E segundo, para, pelo menos alguma vez esse evento ocorrer. E os alunos não terem a sensação de que é um evento impossível, né? O que eu anoto? O que eu marco quando eu estou fazendo esse tipo de experimento com os alunos? E eu já fiz várias vezes, tá? Anota tudo, gente. Anota o resultado de cada um dos sorteios. Não caiam no erro de anotar só o evento que está enunciado lá no problema. Anotem absolutamente tudo, porque daí dá para você fazer mais perguntas, que é o que eu coloquei aí nesse item, o que discutir. Se você faz um experimentozinho desses, uma simulaçãozinha dessa com seus alunos, imagina que você divide a turma em grupos de 3 alunos. Um deles vai ser o responsável pela urna, o outro vai ser o sorteador, o outro vai ser o anotador, vai ficar responsável por tomar nota. E numa turma de 30 alunos você tem 10 grupos. Se cada grupo fizer 20 repetições, você vai ter 200 repetições. Então, isso dá um número super legal, dá um volume de repetições bem legal. Dá para repetir mais vezes ainda, né? Mas já daria um número bacana. E aí você pode discutir outros eventos de interesse. Você pode discutir quantas vezes algum dos postos foi sorteado. Então, você pode dar número para cada um dos papeizinhos. Vai falar quantas vezes o posto 7 foi sorteado. Para ver se isso se aproxima de 10%. Você pode perguntar, a pergunta do problema, né? Os 2 postos adúlteros foram sorteados. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes só um deles foi sorteado? Quantas vezes ao menos um deles foi sorteado? Veja que isso já começa a explorar a conexão entre diferentes eventos. Então, você pega um evento em que você quer os 2 postos, pelo menos um, ou exatamente um,
Então, você consegue começar a combinar essas probabilidades para o aluno criar essa sensação de que, tá, isso tem que ser menor do que aquilo. Esse evento deve ser menor do que aquele outro. Tem a probabilidade, desculpa, menor do que aquele outro, ou maior do que aquele outro. Você pode explorar complementar. Então, quantas vezes nenhum dos postos infratores foi sorteado? E aí compara com quantas vezes ao menos um deles foi sorteado. Enfim, dá para fazer várias combinações. E aí você tendo esses dados na mão, você pode ver isso se manifestando nas frequências, né, na frequência observada, e depois conectar isso com as probabilidades teóricas. Se você fizer um número bom de repetições, você conseguir atingir uma quantidade legal de repetições, esses dois números vão se aproximar, essas quantidades vão se aproximar, essas proporções vão se aproximar, e o argumento ganha uma força de convencimento maior junto aos alunos. Beleza? Então, essa é o último slide do meu primeiro caso, né? Então, como eu falei, não foi exatamente com esse problema que isso ocorreu comigo, mas foi com um problema muito próximo a isso, e a minha solução foi essa. Foi depois de, lá na hora, na aula, eu reexpliquei, e depois na aula seguinte eu fiz simulação. Eu levei material, os alunos fizeram a simulação em sala de aula, a gente juntou isso na lousa e discutiu, mais ou menos nesses termos que estão na minha tela agora, tá? Então, essa é a primeira parte da minha apresentação. Vamos para o segundo caso agora. O segundo caso também acontece em torno de um problema, que é esse problema aqui. Alguns de vocês já devem ser familiarizados com ele. Em um programa de televisão, o candidato deve escolher uma entre 3 portas fechadas. Atrás de uma dessas portas tem um prêmio, e atrás das outras 2 tem um bode. E a gente está considerando que o bode não é um prêmio, né? Talvez algumas pessoas até achem um prêmio, mas não é o caso. Depois do candidato escolher a porta que ele quer, mas antes dele abrir essa porta, o apresentador do programa abre uma das outras 2 portas que não foram escolhidas. Então ele vai lá até as 2 portas fechadas, faz um draminha, faz um espetáculo e abre uma dessas portas. E mostra um bode lá atrás. Certo? Ele nunca mostra o prêmio, ele mostra sempre o bode nessa porta que ele abre. E aí ele vira para o candidato e fala que ele tem a chance de trocar de porta que ele escolheu. Oferece essa oportunidade para o candidato. Você quer trocar de porta? A minha pergunta para vocês é, qual deve ser a decisão do candidato visando maximizar a chance de ganhar o prêmio? Né? Imaginando que ele quer ter a maior probabilidade possível de ganhar o prêmio. Bem, para quem não identificou, esse é o famoso problema de Monty Hall. Existem milhões de referências sobre esse problema na internet. Fiquem à vontade para procurar, não agora, mas procurem, vão atrás, vocês vão achar várias referências. No final da minha apresentação tem uma que eu gosto em especial. Ele surgiu como um problema de matemática recreativa. Ele surgiu, se eu não me engano, foi numa revista, foi publicado pela primeira vez, analisando o programa de Monty Hall, que era um programa de televisão que fazia exatamente isso com os candidatos. E quando a primeira resolução foi publicada, muitos matemáticos profissionais, matemáticos de carreira, matemáticos de muito relevo, bateram cabeça em torno da solução. Disseram que a solução estava errada, duvidavam da solução. Conta-se que matemáticos, inclusive probabilistas famosos, só acreditaram quando fizeram a simulação nas suas casas, né? Viram um computador simulando para muitos casos, aí sim se convenceram de que a solução estava correta. Se vocês procurarem na internet, vocês vão descobrir que existe uma seita dos negadores de Monty Hall. São as pessoas que se negam a acreditar na resposta que a matemática oferece para a questão. Então, é um problema especialmente polêmico, tá? Não vou resolver com vocês, fica de curiosidades. Então, adiantando, resumindo a ópera, trocar de porta dobra a sua probabilidade de ganhar o prêmio. Então, se você trocar de porta quando é oferecida a chance, quando o apresentador deixa você trocar, a sua probabilidade de ganhar dobra. Então, é melhor sempre trocar de porta. Tá? Não vou entrar em méritos desse problema, não quero discutir isso, porque a discussão poderia ser super longa, tá? Procurem na internet. Mas o que aconteceu? Eu estava usando esse problema em um clube de matemática no ensino médio. Era um grupinho especial de alunos que queria ter algum aprofundamento em matemática. Então, era um grupo relativamente pequeno, só de alunos interessados, que vinha em um horário à parte para ter essas aulas adicionais de matemática. E eu decidi trabalhar esse problema com eles.
Então, basicamente, eu fiz uma linha do tempo do que aconteceu aí, tá? Então, eu enunciei o problema para eles, contei como era. A gente separou em grupos de 3 pessoas. Um deles era o apresentador, um deles era o candidato e o outro era o anotador de resultados. Eu sempre tenho essa terceira figura para garantir que os resultados vão ser anotados corretamente, tá? E aí a gente tinha, cada grupo tinha 3 caixinhas de papel, uma fichinha para representar o prêmio, 2 fichinhas para representar o bode. Eles colocavam na caixinha de papel de um jeito que o candidato não via o conteúdo, mas o apresentador podia ver. Aí o candidato escolhia, aí o apresentador abria uma das outras caixinhas, o candidato podia escolher trocar ou não, e aí via se ganhou ou não o prêmio. O problema, quando eu fiz essa simulação com eles, isso era uma turma de mais ou menos uns 15 alunos, né? Então uma turma pequena. É que a dinâmica desse problema não é muito boa para fazer repetições rápidas. Os alunos acabavam se perdendo na diversão do problema. Talvez seja até o lado lúdico do problema. Essa coisa do apresentador. Aí o aluno que estava fingindo ser o apresentador queria fazer alguma gracinha. Ou então ele esquecia e abria a caixa errada. Ou então eles se confundiam se tinha decidido trocar ou não tinha decidido e anotava o resultado de maneira incorreta. Enfim, a repetição era muito enrolada. Não dava muito certo. E aí aconteciam muitos erros e muito descuido dos alunos. Tudo isso prejudica os dados. E aí, o resultado foi que as simulações não convenceram. A gente teve muito pouca repetição e gastou muito tempo fazendo. E aí, os números não ficaram legais, não ficaram grande coisa. Os alunos não conseguiram ficar convencidos de que aquilo estava acontecendo de fato, de maneira aleatória e tal, de que aquela simulação refletia o problema de fato. E aí, bem, a aula estava terminando, fui para a lousa e resolvi, usando probabilidade teórica, mostrei, como eu já disse, né, que trocar de porta dobra a chance de vencer, e os alunos duvidaram. Até aí, tudo bem. Eu estava esperando, é um problema polêmico. Matemáticos, probabilistas bateram cabeça em torno desse problema, então não é um espanto para mim que alunos de ensino médio também questionem o resultado. Então, por isso eu estava esperando. Só que eu achava que as simulações iam ter funcionado. Então, eu ia ter pelo menos os dados da simulação para jogar no meu time, né? Para convencer os alunos. Só que eu não tinha. As simulações não foram legais. E aí ficou ruim. Então, o que eu fiz foi abrir meu notebook, procurar lá no Google um simulador qualquer. Então, fui rapidinho lá, digitei alguma coisa no Google e tal. Procurei, achei um simulador bacaninha. E falei assim, então faz aí 1000 repetições. E aí o simulador fazia 1000 simulações e me dava as frequências, e aí essas frequências, como era de se esperar, se aproximavam do resultado teórico, o que confirmaria a minha resolução. Eu fiquei como professor, né? Fiquei super orgulhoso, super convencido, achei que eu estava convencendo meus alunos, achei que todo mundo ali estava super feliz, acabou a aula. Aí eu tô lá tranquilamente, empacotando minhas coisas, pegando meu café, os alunos ali também empacotando a mochila deles, e eu escuto um dos alunos desse grupo falando basicamente essa frase, que ele não acreditava no simulador. Eu fiquei possesso na hora que eu vi o aluno falando isso. Era um bom aluno, um aluno que frequentava esse clube de matemática, ele não estava falando isso de sacanagem comigo, ele não era um aluno, ele tinha prestado atenção no que estava acontecendo, era um aluno super ativo, super bacana, e falou basicamente que ele não acreditava no simulador. Eu cheguei perto e fui interpelar o cara, né? Pô, como assim, você não tá acreditando? Ele, não, professor, imagina, não tô falando nada, mas esse simulador foi feito para dar certo, né? Foi feito para bater a probabilidade que o professor vai ensinar. Eu ainda acho que tá errado. Eu achei super curioso isso. Foi a primeira vez que eu vi uma reação desse tipo. E aí, pensando nisso, faz muito sentido, né, gente? Porque pensa em um joguinho. Imagina, todo mundo aqui tem experiência com joguinho de computador, né? Joguinho digital. Os jogos frequentemente manipulam o que está acontecendo ali para ajustar a dificuldade de acordo com o que o jogador está fazendo. Então, o jogo sabe o que o jogador está fazendo e força a situação que ele quer que aconteça. E por que esse aluno não deveria esperar o mesmo do simulador? Se o simulador vê que os números não estão batendo com a probabilidade, ele vai puxar a sardinha para o lado certo lá para ajustar as probabilidades. E o professor fica feliz. E os alunos serem convencidos. Então, isso eu achei muito curioso. O aluno
questionar a honestidade do simulador. Fiquei, na hora, não tive reação, mas aí cheguei em casa, fiquei quebrando a cabeça e tal. E aí, o que eu posso fazer para esse cara? Como que eu posso convencer esse cara de que, poxa, esse simulador é um simulador razoável? E aí, a minha decisão foi, a minha reação na semana seguinte, foi, eu vou fazer um simulador com eles. Felizmente, eu tinha muito tempo disponível com essa turma, né? Era uma turma de exceção, era uma turma de um clube de matemática, então eu podia usar o tempo da maneira que eu julgasse melhor, não tinha uma pressão curricular ali. Então eu falei, não, a próxima aula eu vou fazer um simulador com esses caras. Bem, essa história aconteceu lá pelos idos de 2011, eu acho, tá? 2010, alguma coisa assim, faz tempo já. 2011, eu acho. E aí, nessa época, eu decidi usar um software chamado KTurtle, que era um software que eu já conhecia, é um software para Linux, ainda existe, está funcional, se algum de vocês usa Linux, a instalação dele é super tranquila, super fácil. Se você usa o Windows, atualmente ele não está rodando no Windows, e ele acabou sendo um pouco abandonado, faz muito tempo que ele não recebe nenhum recurso novo e tal, então ele ficou um pouco defasado. Hoje eu não recomendo mais esse software. Quem quiser ver o relato completo do que eu fiz com essa turma de alunos, tá aí o link, esse é um textinho meu de relato, onde eu conto toda essa história, e aí eu mostro como que eu fiz a simulação com os alunos. A simulação tem esse desenhinho tosquinho aí, que tá na tela, aquela coisa estranha ali representa o bode, a estrela representa o prêmio e tal, e a tartaruga e a seta representa qual foi a porta que o competidor escolheu. Então, deixa eu ver aqui. Opa, coloca o link aqui. Opa, vou colocar. Eu vou disponibilizar todos os slides, pode ser? Eu não vou colocar o link agora, Marcelo, porque senão você vai lá começar a ler o texto e não vai prestar atenção em mim. Beleza? Então, no final, eu coloco a minha apresentação, vocês podem pegar o link direitinho lá, tá? Deixa eu voltar. Aqui. Beleza? Opa. Cadê? Perdi minha tela. Aqui, voltei. Então, vocês podem ler a história completa lá, tá contadinho, bonitinho. Mas, enfim, eu fiz um simulador com eles. E isso teve um impacto muito legal. A gente construiu do zero. Então, como que você obtém um número aleatório, como que você trata ele, nesse caso, para decidir a posição do prêmio atrás das portas, para decidir qual porta o competidor escolhe, qual porta o apresentador abre. Então, a gente fez linha por linha do código, assim, bonitinho, fiz todos os comandos com eles. O KTurtle tem uma linguagem de programação que pode ser em português, pode ser escrita em português, e ele tem um conjunto de comandos relativamente pequeno, o que torna fácil de aprender o software. Então, se não me falha a memória, eu usei 3 aulas com esses alunos para sair do zero até estar fazendo uns simuladores como esse, que são bastante sofisticados até, incluindo desenhinhos, tá? Então, foi uma experiência super gostosa, super bacana, eu recomendo. Só que esse software meio que caiu em desuso. Então, a recomendação que eu teria para vocês é o Scratch, que é o próximo tópico da minha palestra. Mas a conclusão desse caso foi o seguinte: apesar de eu ter defendido simulações lá atrás, quando eu falei do primeiro caso, se a gente faz simulações com computadores, talvez a gente esteja criando uma solução que não é exatamente transparente para os alunos. Os alunos não acreditam, não necessariamente acreditam que aquilo que a gente faz com um software corresponde a uma realidade. Ele pode achar que aquele software foi intencionalmente manipulado pelo professor para dar certo, como um joguinho faz com ele, né? Manipula a situação para que aconteça um determinado evento que o jogo está interessado que aconteça. Então, essa ideia de construir com um aluno um simulador resolve esse dilema do meu segundo caso, e por ser uma simulação, resolve o dilema do primeiro caso. Então, a proposta desse seminário é construir simulações com os alunos seria uma saída interessante para ensinar probabilidade, para criar essa intimidade dos alunos com probabilidades de uma maneira que eles acreditem, que eles se convencem, que eles se sintam confortáveis com os resultados que a gente discute. E bem, para isso, o software que eu recomendo é esse tal de Scratch, tá? Então agora a gente vai ficar nele por um bom tempo. Deixa eu ver quanto tempo já foi a minha apresentação. Beleza. Bem, o Scratch, gente, é um ambiente de programação com bloquinho encaixável. Tá? Bloquinho encaixável é esse desenho que vocês estão vendo ali no canto. Então, ao invés de você escrever os comandos, você puxa bloquinhos e encaixa bloquinhos um no outro. Então isso poupa muito tempo de aprendizado.
O Scratch agiliza o aprendizado da linguagem de programação muito, tá certo? Torna muito mais rápido. É muito fácil começar com ele. E ele é voltado para interações visuais com o usuário. Então, diferente da linguagem de programação convencional, que você tem aquela linha de comando, que você só digita um número e depois aperta o Enter e aí sai a solução do algoritmo que o computador oferece, no Scratch você vai controlar bichinhos. Então, esse gatinho aí que está na minha tela, né, esse gatinho aqui, é um dos bonequinhos que você controla no Scratch. E aí o bonequinho vai ter falas e coisas do gênero. Então, o comando diga Olá Mundo resulta no gatinho mostrando um balãozinho escrito Olá Mundo. Então, esse é o princípio básico do Scratch. Ele foi desenvolvido pelo MIT e ele já tem quase 20 anos de história, na verdade. Ele é descendente de outros softwares mais clássicos, com os mesmos objetivos, mas o Scratch, da maneira como ele é hoje, ele já tem quase 20 anos. E ele, recentemente, embutiu um componente de rede social. Então, você pode seguir usuários, você pode curtir projetos, você pode compartilhar os projetos, e você pode remixar. Remixar é o termo que eles usam para roubar mesmo. Você pode copiar trecho de código de outras pessoas, entrar no programa delas e pegar um bloquinho de código e colocar no seu programa. Ou então, duplicar o projeto inteiro da pessoa e adaptar para suas necessidades. Então, isso cria interações bastante interessantes, assim. Eu acho realmente, sou muito fã do software, não só para prob, tá? Para vários outros tópicos. Mas a gente vai focar em probabilidade hoje. Bem, o site é esse, só que eu vou pedir para vocês não entrarem no site, tá? Infelizmente, se eu deixar vocês irem no site, eu sei que o Scratch é muito mais legal do que eu, e vocês vão se perder lá, vão se divertir muito mais do que com a palestra. Então, por favor, não entrem no site. Ao invés disso, eu vou entrar no site para vocês, tá? Então, deixa eu vir aqui. Opa. Aqui, vamos lá. Aqui. Esse é o site do Scratch. Quando você entra nele, você vê uma tela mais ou menos assim. Nesse caso, eu já estou logado, né, com o meu usuário aqui. Ele está em inglês. Em algum lugar eu posso mudar isso. Eu normalmente uso em inglês. Mas, enfim, daqui a pouco a gente vê como mudar. E aqui eu tenho vários projetos que estão em destaque. Projetos que existe uma curadoria lá no MIT que escolhe quais projetos aparecem aqui. Não é simplesmente pelo número de curtidas. Tem uma avaliação de conteúdo bastante séria por trás. Tem estúdios que são coleções temáticas de certos projetos. Enfim, e a coisa segue. Eu tenho aqui alguns projetos meus. Eu tenho projetos com 1.000, 2.000 visualizações. Tenho projetos com quase nenhuma visualização, não fez tanto sucesso assim. E se vocês entrarem no site, vocês não precisam nem fazer conta. Vocês podem simplesmente clicar no botão criar e sair criando um projeto. Se você tiver conta pronta, então aqui está alguns dos meus projetos, tá? Se você tiver uma conta feita, você pode salvar esses projetos, editar, compartilhar e assim por diante. Veja que eu tenho vários projetos aqui que estão compartilhados. Eu posso tirar eles se eu quiser, mas no momento eles estão disponíveis. Mas se você clicar em criar, mesmo sem login, você já vai ser levado para essa tela aqui, que é a tela de construção de projetos no Scratch. Deixa ela carregar aqui. Essa é a tela dele. Então, gente, o que eu vou fazer com vocês agora é construir um projeto simples de Scratch envolvendo probabilidade. Tá certo? Projetinho básico. Bem, vamos entender o que é essa tela aqui, tá? Bem, aqui eu tenho todos os comandos disponíveis. Aqui no lado esquerdo da tela, eu tenho os comandos disponíveis. Vamos mudar o idioma aqui agora, né? Agora eu sei onde é. Aqui. Tem virtualmente todas as línguas, tá? Então, aqui eu tenho os comandos, eles são agrupados por cores, de acordo com a temática deles, né? Com o efeito que eles causam. Aqui eu tenho a tela do meu projeto. Essa é a tela que vai ser mostrada para alguém que visite o meu projeto, tá? Aqui é onde eu monto os meus códigos. E aqui embaixo eu tenho a lista de todos os bonequinhos que eu tenho no meu projeto no momento. No momento, só tenho o gato. Tá aqui o gato, eu posso reposicionar ele na tela, posso colocar mais para lá, mais para cá, e assim por diante, tá? Como que eu programo no Scratch? Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui, o comando diga olá, certo? Se eu der 2 cliques nele, ele executa esse comando. E o gatinho fala olá, certo? Simples assim. Porém, quando um usuário chega no meu projeto, o que o usuário vai ter é esses 2 botõezinhos aqui para disparar o meu projeto, para iniciar ele.
Então, quando ele clica na bandeirinha verde, o projeto começa. Só que eu preciso explicar isso para o meu código. Então, eu preciso colocar aqui, olha só, esse bloco, que é o bloco quando a bandeirinha verde for clicada, e aí eu encaixo o outro bloco ali embaixo. Vocês viram que tem um encaixezinho aqui, ó? Então, isso é intencional. Isso é para sugerir que você pode colocar coisas embaixo. Então, agora, quando alguém chegar no meu projeto, ele vai ver alguma coisa assim, ó. E aí o cara clica na bandeirinha e aparece, olha, olá, para ele. E acabou o meu projeto, certo? Foi só isso que eu programei, é só isso que vai acontecer. Eu posso, por outro lado, fazer outras coisas. Eu posso fazer assim, ele falou um olá, e depois eu posso, cadê? Movimentar 100 passos para frente. Então, agora, quando eu clicar na bandeirinha verde, olha só, ele se deslocou para frente e está lá falando olá. Eu também posso falar olá só por algum tempo. Por 2 segundos. E aí, eu me movo. Deixa eu fazer aqui, calma lá. Cadê um espere aqui? Olha só o que eu vou fazer agora. Então, agora o meu projeto está mais sofisticado, né? Agora o meu projeto vai falar oi, depois vai esperar um segundo, vai mover 100 passos, vai esperar mais um segundo e vai falar tchau. Olha só o que vai acontecer quando eu clico na bandeira. Olá, se deslocou e falou tchau. Certo? Então, uma categoria de projetos bastante simples de fazer com os alunos no começo é um projetinho em que o aluno se apresenta usando o gatinho. Ele vai lá, fala qual é o nome dele, qual é a idade dele, o gatinho anda para frente, anda para trás, fala alguma coisinha e coisas do gênero. Eu não vou explorar isso com vocês hoje, a gente vai focar em probabilidade, né? Eu vou voltar o meu gato aqui para o começo da tela, parar essa coisa, vou jogar fora esses blocos aqui, vou ficar só com a bandeirinha verde. Bem, para fazer probabilidade eu preciso de evento aleatório, né? Se eu for aqui em operadores, que é onde estão os cálculos matemáticos, comparações, operadores lógicos e tal, veja que eu tenho a opção de número aleatório. Então eu posso dizer um número aleatório entre 1 e 6, certo? Olha só o que acontece quando eu clicar na bandeira. Ele falou 5. Se eu clicar na bandeira de novo, agora ele falou 3. Se eu clicar de novo, 4 e assim por diante. Certo? Não saiu nenhum ainda, olha só. Aê, saiu algum. Né? Eventos aleatórios incomodam, né? Então, só que aqui também é inconveniente, né? Eu tenho que ficar clicando na bandeirinha. Então vamos fazer a coisa ficar um pouco mais ágil. Vamos lá em controle. Olha só, eu tenho um comando que chama repita. Então eu vou fazer para ele repetir 10 vezes. Ele vai falar um número aleatório. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um... Bem, se eu executar, olha o que vai acontecer. Eu acho que vocês nem conseguiram ver o resultado aí na tela, né? Por causa da transmissão. Mas ele fala esses 10 números muito rápido. E a gente não consegue nem processar a informação. Então eu preciso pôr um espere aqui dentro, ó, do repita. Para ele dar uma pausinha. Então olha só, se eu clicar na bandeirinha agora... Tá vendo? Ele está falando números aleatórios. Daqui a pouco... É isso, falou 10 números aleatórios diferentes. Certo? Eu poderia dizer essas coisas por um tempo limitado, só para eu conseguir fazer sumir, né? Eu posso fazer, ó, diga um número aleatório só por meio segundo, tá? E aí ele espera um segundo. O efeito é um pouquinho diferente, porque daí o balãozinho some, e a gente pode até contar quantos números ele falou. É 4, 1, e assim por diante. Certo? Beleza, já estamos começando a fazer coisa aleatória. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui e perguntar como que tá. O pessoal tá vivo por aí? Tá todo mundo... Todo mundo vivo. Ótimo, ótimo. Falando há muito tempo aqui, fiquei com medo. Ótimo, maravilha. Vamos continuar lá então. Opa, tela errada. O Marcelo tá acompanhando. Ótimo, gente. Então, voltando. A gente já sabe pegar um número aleatório. Só que falar um número aleatório assim é meio sem graça, né? Seria mais legal se a gente pudesse, sei lá, mostrar um dado, fazer alguma coisa desse tipo, para ficar um pouquinho mais interessante.
Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um novo objeto. Então, além do gatinho, eu vou criar um novo personagem aqui. E eu vou fazer um upload que eu já preparei aqui, antes desse seminário, um conjunto, cadê? Ah, tá, espera lá um segundinho. Calma lá. Espera um segundinho só. Eu salvei isso no meu outro computador, gente. Mil desculpas, tá? Tô salvando aqui já. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Então, eu vou desenhar um dado aqui feinho pra gente. Falha minha. Voltar. Aqui. Cancela. Então, eu vou fazer um desenho. Aqui. Eu vou pintar o meu novo ator. Então, eu vou fazer aqui simplesmente um quadrado. Coisinha bem tosca. E vou colocar um número aqui no meio. Número 1. Esse número 1 em preto. Aqui. Pronto. Então, esse vai ser o meu dado, tá? Desculpas pelo improviso aí. Então, esse aqui é o meu dado, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Vou ter que duplicar isso, né? Porque eu vou ter que ter várias faces, né? Então, vamos lá. Aqui em fantasias, eu posso ter várias faces, várias fantasias diferentes para o mesmo objeto. Então, se eu duplico aqui, vou duplicar ele 6 vezes. 4, 5, 6. E aí aqui eu vou colocar 2, 3, 4, o 5 e o 6. Tá? Então aqui eu tenho um dado agora com 6 faces. O que eu vou fazer agora é, ao invés do gato fazer todo o trabalho, eu vou avisar o dado para o dado fazer o trabalho, certo? Então, quando clicar aqui na bandeirinha, a primeira coisa que eu vou fazer é sumir com o dado. Então, cadê ele? Aqui, esconder. Certo? Então, quando o usuário clicar na bandeirinha, o dado vai ficar escondido. Aí, o gato, que é o nosso controlador aqui, vai repetir 10 vezes um comando que vai pedir para o dado rodar. Então, esse comando, olha só, eu posso usar aqui esse comando transmita. O transmita vai mandar uma mensagem, essa mensagem poderia ser qualquer coisa, tá? Vou colocar assim, ó. Vai, dado. Vai lá, rola, dado. Certo? E aí, no dado 1, aqui, eu vou fazer o seguinte. Cadê? Quando ele receber esse aviso vai dado, o dado vai fazer essa jogada de número aleatório. Então, o que ele vai fazer é pegar uma variável, olha só, eu posso criar uma variável, que vai ser o face do dado 1. E eu vou mudar essa face para um número aleatório entre 1 e 6. Certo? Então, vamos recapitular aqui. Quando clicar na bandeirinha verde, o dado vai sumir, certo? Por causa desse comando. E o gato vai repetir 10 vezes essa mensagem. Ele vai mandar essa mensagem 10 vezes, tá? Eu vou pôr uma espera aqui, para a coisa não ficar rápido demais, aqui dentro. Então, ele vai mandar essa mensagem e vai esperar um segundo. Aí ele vai mandar de novo, vai esperar mais um segundo e assim sucessivas vezes. E o dado, o que ele vai fazer aqui é, toda vez que ele receber essa informação, ele vai mudar essa variável para um número entre 1 e 6. Só que para ele ficar com a face certa, eu tenho aqui em aparência, olha só, mude para a fantasia. Qual fantasia? A mesma fantasia. Cadê? Aqui. O mesmo número que está armazenado na variável face do dado. Então, esse comando sorteia um valor de 1 a 6 e guarda dentro da variável face do dado. E aí eu vou mudar a fantasia para esse valor. E aí o dado vai mostrar a face certa. Vamos ver se isso confere. Vou maximizar aqui. Cliquei. Olha só, o dado sumiu. Aí o gatinho... Opa, eu tenho que mostrar, é verdade. Falha minha. Aqui ele precisa aparecer, né? Aqui, ó, aparência. Como eu fiz ele sumir, eu preciso fazer ele mostrar, né? Também, senão o dado nunca aparece. Volta lá. Roda. Aí. Ó, saiu 3 na primeira jogada.
saiu 1 na segunda jogada, 6, 2, e assim por diante. Certo? Olha só. Deu para captar a ideia, gente? Deu para entender como tá indo? Alguém fala alguma coisinha só para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo aí? Beleza, ouvindo, entendendo. Maravilha. Eu vou botar aqui uma esperazinha aqui, ó. Só para o dado sumir de novo. Então, olha só. Só para a gente ter um efeito do dado sumindo a cada jogada. Então, aqui embaixo, eu vou colocar outra esconda. Então, o dado vai aparecer. Deixa eu mudar a ordem aqui para ficar mais compatível. Aqui. Então, olha só, vou jogar de novo. Agora o dado some, tá vendo? Ele joga. Ficou muito rápido isso. Vamos fazer a coisa um pouquinho mais lenta. Vamos esperar 3 segundos. E aqui eu posso esperar 2 segundos. Certo? Então vamos lá de novo. Olha só, saiu 2. Agora eu joguei de novo, saiu 4. Agora eu vou jogar de novo, saiu 4 de novo. Olha só. Vou jogar, saiu 1. E assim por diante. Certo, gente? Então, pronto, já estou simulando um fenômeno aleatório. Feinho, mas enfim, se eu tivesse umas imagens mais bonitinhas, eu podia fazer uma construção mais bonitinha, tá? Vou voltar para meus slides. Opa, cadê meus slides? Aqui, aqui. Perfeito. Bom, agora vamos escolher um jogo interessante, tá? Vamos escolher um joguinho que eu acho que vale a pena. Esse jogo chama Jogo do Máximo, tá? E o cenário é o seguinte, eu tenho uma menina que está jogando o Jogo do Máximo contra um gato. E aí, a regra do jogo é a seguinte, joga-se 2 dados, e a menina ganha se a maior face que aparecer nos 2 dados for 1, 2, 3 ou 4. Tá? A maior face for 1, 2, 3 ou 4. E o gato ganha se a maior face for 5 ou 6. Certo? A minha pergunta é, a probabilidade de vitória é igual para os 2 jogadores? Rapidamente vou abrir para ouvir a opinião de alguma pessoa. Pelo menos uma pessoa eu queria que desse a sua opinião sobre esse jogo. Parece que as probabilidades são iguais? Luciano aposta que não, Elvira aposta que sim. Mais alguém tem alguma opinião? Luciano, pega o microfone aí e diz para mim, quem que você acha que tem mais chance? A menina ou o gato? Ah, o Luciano está sem microfone, mas o Luciano acha que a menina tem mais chances. Então eu vou tentar inventar uma justificativa para você, tá, Luciano? Eu diria que você imaginou isso porque a menina tem 4 faces a favor dela, né? Ela tem a face 1, a face 2, a face 3 e a face 4. Né? Enquanto o gato só tem 2, só tem a face 5 ou 6. Então dá para imaginar que a menina de fato tenha uma chance um pouco maior de vitória. Será? Vamos ver? Vamos construir no Scratch? O que vocês acham? Vamos fazer essa simulação no Scratch? Então, maravilha, vamos lá, olha só. Eu já tenho a coisa começada. Eu vou agora, já tenho um dado feito, eu vou duplicar esse dado. E agora eu tenho 2 dados feitos. E o segundo dado já trouxe todo o código do primeiro. Tá vendo? Olha só, tá tudo aqui, igualzinho o primeiro dado. E as mesmas fantasias e tudo certinho. Olha só, bacana, né? Isso já facilita o processo. E agora o que eu vou fazer é, lá dentro do gato, ele faz a mesma coisa, ele vai repetir 10 vezes. O ator 1 já está com os códigos, o ator 2 já está com os códigos, só que o resultado do ator 2 eu vou guardar em uma outra variável, né, para a gente poder guardar os 2 dados. E aí o gato vai comparar qual é a maior face. Lembra que o jogo se baseia na maior face, né? Então, o que eu vou fazer aqui no gato 2, eu vou lá em variáveis, crio uma nova variável, vai ser a face do dado 2, certo? Ali criada. E agora eu mudo aqui. Opa, a face do dado 2. Ah, desculpa, tira esse cara daqui. Aqui, ó, eu mudo para a face do dado 2. E a fantasia não é mais o dado 1, né? A fantasia agora é a face do dado 2. Tá? Então, o primeiro dado escolhe um número aleatório entre 1 e 6,
guarda nessa variável e muda a fantasia. Vou colocar só um segundo de intervalo aqui, tá? E o dado 2 faz a mesma coisa, só que ele usa a variável face do dado 2. E espera um segundo aqui. O que eu vou fazer agora é o gato que vai fazer a decisão. Então, ele vai avisar os dados vão jogar. Eu vou esperar 2 segundos aqui, só para dar tempo dos dados rolarem bonitinho. E aí, agora, o gato vai decidir quem marcou ponto, certo? Então, eu vou marcar aqui agora pontos para a menina. Então, já que esqueci o nome, acho que foi o Marcelo, né, que falou, que acredita que a menina tem maior chance, vamos guardar os pontos dela. Então, aqui, cria essa variável, certo? E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Logo embaixo, depois que ele esperou 2 segundos, eu vou colocar um comando C. Então, se a maior face for 1, 2, 3 ou 4, ponto para a menina. Se não for, ela não marca ponto. Certo? Então, vamos lá. Se, o que eu vou fazer aqui, ó, olha só, se maior, certo? Então, se a variável face do dado 1 for maior do que 4, só que eu preciso das duas faces, né? E, maior não, vou mudar para menor aqui. Eu acho que fica mais intuitiva a resposta. Calma lá, volta para cá. Menor. Então, se for menor do que 5, a face 1, e só que eu preciso que as duas sejam, né? Então, se a face 1 for menor do que 5, e a face 2 também for menor do que 5, certo? Se essas duas coisas acontecerem, ou seja, se as duas estiverem entre 1 e 4, eu vou marcar ponto para a menina, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é variável pontos para a menina. Então, ó, adicione 1 aos pontos para a menina. Opa, aqui eu não preciso arrastar, eu posso pegar aqui. Pontos para a menina. Certo? Caso contrário, não precisa fazer nada, eu posso deixar vazio. Né? Porque caso contrário, eu não estou marcando o ponto do outro jogador, estou marcando só o ponto da menina. Poderia marcar dos dois também, sem problema. Vamos marcar dos dois, vai? Pontos para o gato. Acho que fica melhor para a gente pensar. Então, adicione 1 aos pontos para o gato. E aí eu encaixo esse bloco aqui dentro. Então, ele vai repetir 10 vezes essa sequência de comandos. Tá certo? Alguns detalhes importantes. Eu primeiro preciso, quando o jogo começa, eu preciso ter certeza de que a pontuação da menina é 0. E eu preciso ter certeza que a pontuação do gato é 0. E eu vou colocar uma falazinha do gato aqui antes de começar a bagunça. Então, vou colocar assim. Vamos jogar o jogo no máximo. Certo? Ele vai falar isso por 2 segundos, e aí sim a coisa... 1 segundo só tá bom. E aí a coisa pode andar. Tá certo? Então, vamos lá. Ah, olha só, de verdade, detalhe importante. Tá vendo que ele tá mostrando aqui as variáveis envolvidas, todas as variáveis que eu criei? Eu posso sumir com elas. É só desmarcar aqui, tá? Mas, enfim, eu vou deixar, é bom pra gente ter uma ideia. Vamos lá simular, então, ó. 10 vezes, vamos ver o que acontece. Quando eu clicar na bandeirinha, vamos ver o que deu. Olha só, os dois dados sendo jogados. E olha ele anotando lá em cima, né? Por enquanto o gato fez 3 pontos, a menina fez 1 só. Ponto para a menina. Deu 5-5. Certo? Certo? Deu para entender, gente? Então, nesse caso, deu 5-5. Foram 10 simulações, deu 5-5. Eu posso acelerar esse processo. Ou eu posso pedir para ter mais vezes. Vamos fazer mais uma simulaçãozinha, 20 vezes. Então, por enquanto, o jogo parece equilibrado. Vamos ver o que acontece agora.
Vamos lá, agora vai ser 20 vezes, vai demorar um pouquinho mais. Ó, a menina tá ganhando. O gato encostou. Menina na frente, estamos chegando no fim, 17 jogadas já, empatado. O gato passou nas últimas jogadas, ai, deu empate de novo. Olha só. Então, isso aqui a gente pode fazer quantas vezes quiser, tá? O que eu vou fazer agora com vocês é o seguinte, eu vou colocar para repetir 100 vezes, vou acelerar um pouquinho, a gente vai esperar demais. Certo? Vou tirar essas duas variáveis aqui, porque eu acho que elas confundem um pouco, a gente já está vendo os dados, né? Não precisa. E deixa só os pontos para a menina e ponto para o gato, tá? Eu vou deixar isso rodando, né? Já coloquei aqui para o gato rodar 100 vezes. Eu vou deixar isso aqui rodando enquanto eu falo com vocês. Então, se a gente fizer as contas com probabilidade teórica, a gente vai descobrir que, na verdade, o gato tem uma pequena vantagem. O gato tem 55% de chance, mais ou menos, de ganhar, e a menina tem 45% de chance, mais ou menos, de ganhar. Aproximadamente isso. Isso dá para demonstrar lá. Isso acontece, respondendo aqui ao... Aqui, cadê? Respondendo ao Luciano, na verdade, como as faces do gato são maiores, Luciano, ele acaba levando uma pequena vantagem. Porque se sair ou 5 ou 6, ele já ganha, nem importa o outro dado. Enquanto que a menina precisa que os dois dados fiquem abaixo de 5. Então, isso acaba resultando, como o Felipe falou ali embaixo, que tem 20 combinações favorecendo o gato e 16 que favorecem a menina. Então, tem um pequeno desequilíbrio aí nessa história. Voltando lá para a simulação, vamos ver se a gente vai ver. Olha só. Nesse ponto que ela está, o gato já está na frente, né? 30 e tantas contra 20 e tantas da menina. E a simulação está rodando lá. Tá certo? Então, veja só, aqui eu ainda estou fazendo uma pausa, estou querendo mostrar os dados e tal, então, eu já tive essa experiência com alunos, já tive essa experiência com professores, de montar esse tipo de simulação, e os alunos realmente se envolvem bastante. E veja como é, inclusive, fácil, agora, a gente até alterar essa construção para bolar outros jogos. Então, ao invés de fazer uma comparação aqui baseada em maior face, eu posso fazer uma comparação baseada em soma das faces, ou em multiplicação das faces, ou em várias outras coisas. Eu posso facilmente adicionar mais dados aqui embaixo. Eu posso, enfim, colocar uma moeda e fazer sorteios aleatórios. Olha só, terminou, né? Então temos aqui o gato com 58 e a menina com 42. Posso rodar isso mais 100 vezes e ver se esse resultado vai se confirmar. Está muito perto da probabilidade esperada já, isso aí é a probabilidade teórica para esse jogo. Estou rodando de novo para ver o que acontece. Então, o meu argumento é que, fazendo essa construção, os alunos vendo isso ser construído, tendo essa experiência de mexer com cada uma dessas coisas, o aluno se convença, porque o computador está sendo mais transparente para ele, né? Voltando aqui para os meus slides, deixa eu ver aqui. Ah, não, já está aberto aqui. Aqui. Então, voltando aqui para os meus slides, a minha sensação é que uma ferramenta feita dessa maneira é muito mais transparente para o aluno. Então, ele consegue aceitar a veracidade daquela ferramenta muito mais do que um simulador aleatório pego por aí qualquer. Então, em alguns casos, jogar o dado, fazer muita repetição com o dado, pode ser um pouco trabalhoso, dependendo da turma pode ser uma dinâmica muito diferente do que eles estão acostumados, pode dificultar, dependendo do que você quer simular, talvez o dado não seja suficiente, enfim, pode ser que você esteja em situações que precise do computador. E aí, com o Scratch, você pelo menos deixa o computador mais transparente, mais claro para quem está vendo como a coisa funciona. O Scratch é robusto o suficiente, ele dá conta, ele consegue fazer muitas repetições. Se eu tirasse aqueles tempos de espera, ele iria super rápido, a gente conseguiria fazer muitas simulações. Eu vou fazer daqui a pouquinho para vocês terem uma ideia. E o Scratch é multiuso.
ele não é tão útil assim só para probabilidade. Tem várias coisas super bacanas de geometria para fazer com ele, com álgebra. Então, ele acaba sendo multiuso para o professor. Então, vale a pena gastar energia aprendendo um pouco do Scratch e até energia dos seus alunos, né, ficando um pouquinho familiarizados com o Scratch, porque tem muita coisa que dá para fazer com ele. Deixa eu ver se a simulação acabou aqui. Ó, outra simulação. Agora o gato ganhou, tá vendo? O gato ganhou de novo, por uma margem relativamente pequena, mas ele ganhou de novo. Eu posso, se eu mudar esse espere aqui, ó, eu vou mudar aqui para 0.3, e nos dados eu vou mudar para 0.1. Aí eu vou pedir para o gato repetir isso 1000 vezes, enquanto eu abro para perguntas, tá? Então, vamos lá. Ainda. Então, gente, agora eu queria saber perguntas de vocês. Vocês conseguiram acompanhar? Deu para entender a minha exposição? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Bom, pessoal, geralmente, Leonardo, eu peço para o pessoal colocar o nome aí, se inscrever, mas assim, acho que vai funcionar bem assim. Quem tiver pergunta ou comentário, fique à vontade aí para falar ou perguntar para o Leonardo. Fique à vontade, pessoal. Obrigado, Marcos, pelos parabéns. Alguma pergunta? Tranquilo? Simulações estão rolando lá no fundo, gente. Hein, ô Leonardo, enquanto o pessoal se perde a timidez aí de repente, geralmente como é que é a curva de aprendizado com a turma no Scratch? Assim, você deixa eles o quê? Você gasta quanto tempo explicando um pouco para uma turma que nunca teve contato, isso pensando numa turma de alunos de licenciatura? Tá. Olha, Gladson, alunos de licenciatura, a minha experiência sempre foi muito boa. Normalmente, em uma aula dupla, né, um encontro duplo ali, algo de 1h40, por aí, os alunos saem conseguindo executar projetos. Talvez ainda não tenham muitas ideias, porque ainda não conhecem todas as possibilidades que o Scratch oferece, todos os comandos que ele tem ali dentro. Mas para pegar a ideia geral, a dinâmica geral da coisa, pelo menos esses comandos básicos, né, de repetição, condicional e variável, a minha experiência mostra, com licenciatura, uma aula dupla é suficiente para todo mundo conseguir começar a fazer coisinhas, assim, digamos. Legal. E geralmente na educação básica, assim, você tem experiência de uso com ele? Em que turmas, assim? Tá, a primeira vez que eu usei foi lá em 2011, 2012. Eu comecei com turmas de 9º ano, e a escola adorou a experiência e foi pedindo para eu baixar, e eu cheguei a trabalhar até com os alunos do 6º ano. Então, com alunos de 6º e 7º ano, eu fiz uma disciplina baseada em histórias. Então, eles tinham que criar histórias. E foi uma experiência deliciosa, assim. Começaram com historinhas básicas do tipo se apresentar, e chegaram a inventar histórias com vários cenários, em que os personagens mudavam de lugar, em que a pessoa que estava assistindo a história poderia escolher qual era a resposta do personagem em algum ponto, e aí a partir daí a história tinha desdobramentos. Super bacana. E com o 8º e 9º ano, eu trabalhei com joguinhos. Eles criavam mini-joguinhos. No médio, eu só usei dentro de aula regular de matemática, para fazer um simulador como esse que eu mostrei para vocês. Uhum. E aí, os alunos não tinham essa liberdade de mexer, era eu mostrando, mas sempre me impressionou bastante como os alunos conseguiam dar pitaco muito rapidamente, sabe? Eu estava lá na frente fazendo, e eles, professor, muda isso agora para a gente ver. E as ideias eram muito produtivas. Então, legal. Isso foi muito bacana. Muito bom, muito legal mesmo. Tem uns comentários aqui no chat, deixa eu só ver. O Rodolfo estava perguntando se dá para baixar, mas aí depois ele já viu ali o download, né, para usar offline. Isso, deixa eu dar um comentáriozinho só. O Bruno e o Rodolfo perguntaram isso, né? Dá para usar online, sem fazer conta, com conta. Se você fizer conta, você pode fazer conta de professor
e aí você pode cadastrar alunos em lote, você pode ver a movimentação da conta deles. Se você baixar, o software tem a mesma interface, ele roda offline, e você depois pode, inclusive, fazer o upload dos seus projetos para o site, na hora que você tiver conexão. Então, funciona super bem offline, vale muito a pena. Beleza. Eu acho que a gente estourou assim um pouco o tempo. Acho que... O Felipe quer falar, o Gladson. o Felipe eu não vi aqui não, desculpa. Deixa eu ver. Felipe, fica à vontade aí para falar. Oi, pessoal, conseguindo me ouvir? Liguei o microfone aqui agora. Perfeito. Olá, ouvindo bem, Felipe. Repetir os parabéns que já coloquei no chat aí, muito legal, bem legal conhecer essa ferramenta do Scratch, bem legal. E você disse que não é muito a praia dessa ferramenta, a probabilidade, mas pelo que você mostrou, parece que é super a praia dela, né? Que o que você fez aí, assim, dá para fazer outras coisas legais aí de ser mesmo do ponto de vista estocástico mesmo, para poder depois fazer a contabilidade pelos resultados de sucesso sobre o total, bem interessante. Ele também faz algum tipo de representação gráfica ou não, assim, tipo linha do tempo? Vamos lá. Felipe, eu fui tendencioso, tá? Eu fiz vocês acreditarem que ele é perfeito para probabilidade. É o que pareceu mesmo. Você não fala no começo, eu ia acreditar que ele realmente faz isso. Não, os projetos mais óbvios, para ser sincero, são com geometria, tá? Mas sim, dá para fazer muita coisa. Você falou de processos estocásticos. Se você procurar no site do Scratch, você vai achar umas coisas lindas, cara. Algumas simulações muito bem feitas, inclusive simulações da pandemia, tá? Eu já tive essa curiosidade. Aqueles modelos simples de contágio, tem simuladores com Scratch, que dá para entender a dinâmica, super bem feitinhos. Isso que você falou de fazer linha do tempo e fazer representação gráfica, essa seria a limitação do Scratch, tá? Ele não tem isso embutido nele, ele não faz isso por padrão. Você pode simular isso usando ferramentas geométricas, você consegue traçar gráficos usando ferramentas geométricas, mas você meio que tem que fazer manualmente. O único recurso que ele oferece que pode ser interessante nesse sentido, é que se você os valores que você salva nas variáveis, é possível exportar. E aí você pode exportar isso e jogar para o Excel, sabe? Alguma coisa assim. Entendi. Ele tem ferramenta de vetor, por exemplo, acho que é a ferramenta mais avançada de programação que ele tem, que você guarda os resultados num vetor e aí ele exporta o vetor, você importa isso no Excel e aí você faz o tratamento que você quiser fazer. Perfeito. Eu tenho o costume de fazer o exercício de teoria frequentista da probabilidade, que eu dou aula de probabilidade para engenharia de produção, para informática, então eu faço aquela brincadeira de jogar a moeda e fazendo as frequências relativas de cara pelo total de arremesso, aí o gráfico vai se aproximando ali, 0,5, supondo que a moeda é honesta, então de representação bastante lúdica que os alunos costumam gostar bastante, né? Eu faço geralmente com 100 arremessos só, porque senão o gráfico é muito apertadinho, vou fazendo vai chegando sempre algo diferente, 50%, que é uma coisa que, como você falou, aquele exemplo da moeda, se você jogar 100 vezes a moeda, alguém pode pensar que então vai ser 50 caras e 50 coroas, mas não necessariamente, né? Pode acontecer, mas pode não, que não aconteça, justamente porque cada arremesso é um experimento aleatório. Exatamente, E aí, Felipe, se você procurar especialmente pela coisa de série temporal, você vai encontrar pessoas com projetos prontos que fazem isso. E aí, fazer manualmente é um pouquinho mais trabalhoso, mas fica muito bonitinho, cara, fazer esse traço manualmente com o Scratch, para você ver essa linha sendo construída, fica muito convincente, cara. Eu nunca fiz, mas eu já vi projetos e são bonitinhos. Vale a pena. Muito legal. Só uma última pergunta, já nada a ver com a apresentação, mas eu vi que você não está usando o Linux. O Scratch tem para os dois, né? Tem para os dois. A versão offline roda Windows e Linux, e a versão online roda geral qualquer navegador, tá? É super amigável. Perfeito. Inclusive, eu estou pensando em mudar a distribuição do Linux e vi ali que a sua parece bem bonita. Depois eu te mando referência. KDE, então eu sei que o KDE parece ser bem interessante. Vou ver se eu mudo para o KDE. Estou meio enjoado da minha atual. Beleza, Felipe. Parabéns novamente. Obrigado.
Bom, acho que pelo que eu vi aqui no chat, deixa eu conferir de novo, mas acho que não tem mais ninguém inscrito. Então, acho que como já é de praxe, a gente agora acho que todo mundo abre o microfone e vamos agradecer o Leonardo pela excelente apresentação. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu. A gente que agradece, Leonardo, sua disponibilidade, assim, foi excelente, você é super didático, assim, muito, muito agradável a exposição, assim, e acho que conseguiu aí arregimentar vários fãs aí pro Scratch, que vão utilizar nas aulas, os alunos também que vão correr atrás, assim, foi muito legal. Muito que bom mesmo. Que bom que vocês gostaram. Eu vou mandar a minha apresentação para você, Gladson, que tem alguns links aqui no final. Perfeito. Para o pessoal, aí não sei como... Aí eu disponibilizo para o nosso grupo que a gente tem lá para divulgação e aí todo mundo vai ter acesso. Obrigado mesmo, Leonardo. Pode pendurar lá nos comentários do YouTube também, para quem achar no futuro, também pode colocar lá numa boa. Pode colocar? Perfeito, ótimo. Então, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado aí. Hoje foi mais longa a exposição, mas sem dúvida valeu a pena. E não percam as próximas edições aí dos Seminários da Quarentena. E em breve, acho que hoje à noite ou amanhã, o vídeo já vai estar disponível lá no YouTube, tá bom? Perfeito. Obrigado, pessoal. Gladson, o Luciano ali talvez não seja do grupo de vocês, está meio na dúvida de onde colocar. Se você puder postar algum link aqui, só para o Luciano não ficar perdido. Tá, é a nossa página do YouTube. Deixa eu catar aqui, deixa eu